Um dos maiores assassinos em série do Brasil está perto de ser solto e dividir o mesmo ônibus, o mesmo metrô, as mesmas ruas, os mesmos lugares que você frequenta. Acusado de mais de 10 assassinatos brutais, cercados por relatos de necrofilia, sinais de canibalismo e fantasias doentias que renderam a ele 268 anos de cadeia. Eu sou o Scarface e hoje a gente vai entrar na mente de Francisco de Assis para entender como ele se transformou no maníaco do parque. Um detalhe ignorado no início que ligou todos os pontos e quase ninguém percebeu. Hoje eu vou revelar como esse erro acabou com a máscara do sedutor. Só que nesse vídeo eu vou inverter um pouquinho a ordem das coisas. E aí eu te pergunto, depois de tudo que você já ouviu sobre o maníaco do parque, você acha mesmo que ele tem condições de viver em sociedade de novo? Antes da polícia começar a juntar as peças, Francisco já tinha feito outras vítimas. Mas foi a morte de uma mulher, que ficou conhecida como Pitucha, que deixou a primeira rachadura na máscara dele. E olha só, o crime foi de uma brutalidade absurda. Mordidas, sangue, agressão com pedaços de madeira e, no fim, o estrangulamento. Primeira vez que você levou alguém pra mata do estado? Eu tava no Ibirapuera, eu tava no parque do Ibirapuera, e já com os meus, acho que 28 para 29 anos, mas o que aconteceu com uma garota, né, chamada Pitucha. E aí? E aí acontecia. Só que o que realmente entregou ele não foi nem a cena em si. Ele cometeu um erro que parecia pequeno, mas que virou um fio puxando todo o novelo. Ele decidiu usar o talão de cheque dela, um detalhe banal, mas que ligou pela primeira vez o nome de Francisco de Assis àquela onda de mortes. Eu achei um rolo no lado da calcinha dela. Não vi no momento o que era, só fui ver lá fora. O que é? Um talão de cheque. E aí? E aí foi onde que foi usado para uma compra de um capacete. Francisco de Assis Pereira nasceu em 1967 em Guaraci, mas ainda pequeno veio com a família para São Paulo, capital. Cresceu numa vida simples, sem muitas perspectivas. Na adolescência, acumulou traumas pesados, entre eles relatos de abusos sexuais que deixaram marcas profundas. E não parou por aí. Ele também enfrentava problemas de impotência e de fimose, e mais de uma vez foi ridicularizado por parceiras. Para ele, o sexo virou sinônimo de vergonha e humilhação. Quando adulto, levava uma rotina comum. Já trabalhou como motoboy, servente, entregador. Nada que chamasse muita atenção. Só que tinha um lado que fugia do padrão dessa vida simples. Francisco era um ótimo patinador, chegou a participar de apresentações e dentro desse universo parecia uma outra pessoa, mas confiante, quase carismático. Essa habilidade acabou reforçando uma segunda face. No dia a dia ele era tímido, retraído, mas quando queria impressionar, assumiu um papel totalmente diferente, o de sedutor de fachada. Essa máscara de conquistador enganou muita gente e foi a base do teatro que ele usaria para atrair vítimas. Aparentemente, tudo que ele passou na infância e na adolescência seguia adormecido. Só que em 1994, uma experiência serviu de gatilho para desencadear tudo que você vai ver daqui para frente. Tudo aquilo que ele tinha vivido na adolescência, abusos, humilhações, vergonha, parecia estar adormecido. Até que em 1994 veio o estopim. Na época, ele tinha 26 anos e estava no relacionamento. A namorada tinha um perfil mais sombrio, inclinada para práticas sadomasoquistas. Ela mordeu o órgão genital dele com tanta força, mas com tanta força que deixou marcas permanentes. Mas o maior estrago não foi no corpo, foi na mente. Para Francisco, dor, relações íntimas e humilhação se misturaram de um jeito que nunca mais se separariam. E a partir dali, os impulsos dele começariam a girar em torno de uma única obsessão: inverter a humilhação, retomar o poder e fazer a vítima sofrer antes de matá-la. Como é que você a matou? Acho que foi, acredito que foi com um pedaço de madeira que tava lá dentro. Lá. Você bateu na cabeça dela? Não bati não. Foi asfixiada. Ah, é? Asfixiada como? Asfixiada. Pelo pescoço, né? Com a madeira. Ah, você fez com a madeira que é assim? Isso, foi exatamente. Esse foi o gatilho que moldou tudo o que viria pela frente. Aqui, a gente precisa fazer uma observação.
Você já notou que todos esses assassinos em série têm uma coisa em comum? Bom, todos eles sofreram algum tipo de agressão ou abuso quando eram crianças. Mas sobre esse assunto, a gente fala um pouquinho mais pra frente. Depois desse incidente com a parceira dele, Francisco não era só mais um cara tímido e que fingia ser sedutor. Ele criou um ritual. Dizem que toda vez que ele pulava a cerca do Parque Estado, era como se cruzasse um portal mental. Do lado de fora, ainda tinha aquela máscara de conquistador, mas dentro surgia o predador. De dia, aquele parque era cheio de famílias, crianças, gente se exercitando, mas quando a noite caía, virava o cenário perfeito para o teatro dele. As vítimas seguiam quase sempre o mesmo padrão: jovens entre 20 e 23 anos, geralmente morenas, magras e de cabelo comprido. Muitas sonhavam com oportunidade de trabalho na carreira de modelo, e era exatamente nisso que ele tocava. A abordagem parecia inofensiva. Ele se vendia como fotógrafo ou dizia trabalhar com cosméticos, sempre explorando a autoestima delas. Fazia a vítima se sentir especial e escolhida. O teatro começava muito antes do ataque. E aí vinha a escalada. Primeiro o convite, depois a manipulação. E em seguida a agressão, a humilhação e, por fim, o estrangulamento. E aqui eu te faço uma outra pergunta. Você já reparou que todo psicopata tem uma coisa em comum? Eles têm a capacidade e a habilidade de entrar na mente da vítima e descobrir a insegurança mais íntima e, no final, usar isso contra ela. Nem todas as vítimas de Francisco morreram naquele parque. Algumas conseguiram escapar e foram elas que começaram a rachar a encenação dele. Uma delas contou que foi amarrada e obrigada a se deitar no chão. Francisco mandou que ela contasse até 2000. Imagina a cena, sozinha, paralisada, cada número sendo contado no escuro, sem saber se a qualquer momento ele voltaria para terminar o que começou. Só que, no meio desse terror, ela percebeu que ele realmente tinha ido embora. Conseguiu se soltar das amarras e correu antes que ele voltasse. A outra era uma adolescente que tinha 16 anos e que tinha um estilo meio punk, que ele manteve presa com cadarços. Ela passou a noite inteira sendo tratada como cachorro, só que essa vez o teatro dele falhou. Francisco não conseguiu sustentar o papel de predador até o fim. Parou antes de concluir o ritual e foi justamente essa falha que permitiu que ela sobrevivesse e depois o denunciasse. Esses relatos foram decisivos. A partir deles surgiram os retratos falados que logo começaram a circular em delegacias, jornais e programas de TV. E foi nesse momento que o medo ganhou um rosto. E aqui, a gente chega num ponto que não dá mais para dizer que isso era impulso. O que ele sentia era prazer em destruir, puro sadismo. Mas tem uma parte da história que até hoje divide investigadores e peritos. Relatos dizem que Francisco não se contentava em matar. Ele voltava ao local dias depois e usava os corpos como se ainda estivessem vivos. Quanto tempo demorou até te vir novamente isso para chegar à segunda? Nossa, foi uma coisa consequente, porque depois aquelas cenas que aconteceu, então ela começou a me satisfazer. Eu me masturbava muito nesta época. Ah, se masturbava pensando naquela morte? Naquela cena anteriormente, né, no início ao fim, tudo, detalhava na mente tudo aquilo. Alguns exames apontaram marcas de mordidas em seios e em outras partes do corpo. Marcas que, segundo os peritos, só poderiam ter sido feitas enquanto a vítima ainda respirava. Outros contestam, dizem que é impossível provar isso. E nas conversas dele, surgiram fantasias ainda mais perturbadoras. Arrancar pedaços de pele e até engolir fragmentos de carne. O desejo, né? Aquela forma maldita de querer pegar a pessoa e o inimigo gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, eu vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De morder a carne, de sentir a carne do ser humano. Na boca, o gosto, o sangue da carne. De forma geral, uma coisa maldita mesmo. E aí, quando chegou? Nada disso foi comprovado em juízo, mas a simples ideia já bastou para transformar o caso em um pesadelo coletivo. Mas será que tudo isso aconteceu mesmo? Ou parte dessa história virou mito alimentado pelo medo e pela imprensa?
Mais pra frente, eu vou separar o que é fato e o que é lenda nesse caso. E aqui a gente entra oficialmente na zona cinzenta. Enquanto Francisco seguia com o ritual dentro do parque, do lado de fora a cidade inteira já começava a viver em pânico. Os parques de São Paulo, que até então eram espaços de lazer e encontro, passaram a ser vistos como armadilhas. Mulheres evitavam andar sozinhas, famílias deixavam de frequentar trilhas e a sensação era de que qualquer caminho vazio poderia esconder uma emboscada. As manchetes de TV não ajudaram a acalmar. Pelo contrário, reforçavam a histeria coletiva. A cada novo corpo encontrado, uma reportagem em tom alarmista. A cada suspeita solta, mais combustível para o medo. Era como se a cidade inteira respirasse tensão de dia e de noite. E foi nesse ambiente que nasceu o rótulo que nunca mais desgrudou dele: o Maníaco do Parque. Não era só um apelido da imprensa, era uma sentença de terror que ecoava em cada conversa, em cada esquina e em cada casa. Mesmo assim, por trás desse caos, a polícia tentava montar o quebra-cabeça. Essa marca de mordida. Igualzinha à do caso de Guarulhos. A máscara do monstro começou a cair por causa de erros que pareceram pequenos, mas que acabaram com tudo. Lembra do cheque da mulher que era conhecida como Pitucha lá atrás? Francisco tentou usá-lo como se fosse dele para comprar um capacete e apresentou com o próprio RG junto. O comerciante desconfiou, o caso chegou até a polícia e aquele detalhe ignorado virou a primeira ligação direta entre ele e uma das vítimas. Pouco depois, ele abordou a mulher oferecendo um ensaio fotográfico. Ela não aceitou, disse que chamaria a polícia se ele continuasse insistindo, e ele, na tentativa de parecer confiável, entregou um cartão de onde ele trabalhava com o nome falso Jean. Esse cartão foi parar nas mãos da polícia e foi a primeira denúncia formal contra ele. Com base nisso, os investigadores foram até a empresa de motoboy onde Francisco trabalhava e falaram com o ex-chefe. Lá, descobriram que ele tinha deixado uma carta dizendo que estava indo embora. Ou seja, ele já tinha fugido de São Paulo, o que aumentou ainda mais as suspeitas. Dias depois, o mesmo chefe voltou a procurar a polícia. Quando foi limpar o banheiro, ele encontrou o RG de uma outra vítima, que se chamava Selma, entupindo a privada. Um erro grotesco, impossível de ignorar. E essa sequência de prova não deixava mais dúvidas. O cheque, o cartão falso, o RG na privada, peças que, juntas, montavam um quebra-cabeça que levava a um único nome: Francisco de Assis Pereira. Com as provas acumuladas, a polícia não tinha mais dúvidas. Francisco de Assis virou o homem mais procurado do Brasil. Retratos falados estampavam delegacias, jornais e programas de TV. O país inteiro conhecia o rosto do chamado Maníaco do Parque. Foram dias de caçada. Ele fugiu de São Paulo e tentou se esconder no sul do país, chegando até Itaqui, no Rio Grande do Sul, praticamente na fronteira com a Argentina. De São Paulo, ele viajou de ônibus para Assunção, no Paraguai, depois para Ponta Porã, de lá voltou ao Paraguai, foi a Buenos Aires e, por último, para o Rio Grande do Sul. Mas a fuga não deu certo. Alertas já circulavam em todo o território nacional. Ao tentar se manter escondido em uma pensão simples, acabou sendo reconhecido. A polícia cercou o local e confirmou sua identidade. O homem, que até então parecia intocável, foi preso sem oferecer resistência. Naquele momento, o teatro dele finalmente ruiu, do Parque Estado direto para o banco dos réus. Pega a identidade e conferir o nome da mãe dele, o nome do pai dele. Tio, mas é o cara, tá aí o cara. É certinho que é o cara. A polícia foi chamada e Francisco de Assis Pereira acabou sendo preso. Na mochila do motoboy, a polícia encontrou várias fotos em que ele aparece ao lado de mulheres. Nesta, está junto com a mãe. O julgamento dele virou um espetáculo midiático. Ele respondia por 11 homicídios e diversos abusos sexuais. E as penas somadas chegavam a incríveis 268 anos de cadeia. Em 98, não havia quem não acompanhasse o caso. Manchetes, programas policiais, rádios. Era como se o país inteiro estivesse hipnotizado assistindo a uma novela de horror. A defesa tentou alegar insanidade, previsível, dizendo que ele era incapaz de controlar seus impulsos, mas isso só reforçava a sensação de que ele continuava encenando, só que agora na frente dos juízes e das câmeras. Nas ruas, a revolta era geral.
Multidões se juntavam em frente ao fórum pedindo prisão perpétua. Alguns até clamavam por pena de morte. A condenação foi pesada, mas mesmo no tribunal, Francisco não largava a máscara. E aí que vem o detalhe mais perturbador. A encenação não acabou lá. Eu me julgo inocente. Se a lei do ser humano me acusa que eu realmente matei, que assim seja. Mesmo preso, Francisco mantinha a mesma postura. Nas reconstituições, era descrito por delegados como um animal em caça, revivendo passo a passo o que tinha feito com as vítimas. E diante das câmeras, tentava manipular os jornalistas. Marcelo Rezende, que descansa em paz, foi um dos que entrevistou o maníaco do parque, e ali dava para ver a performance. Francisco falava com pausas calculadas e tentava se mostrar arrependido, mas no fundo só reforçava aquele personagem. Repare que em momento algum a voz se altera. É sempre mansa, baixa. E não pense que são as perguntas que o fazem falar. Ao contrário, é ele quem vai criando pistas para atrair ainda mais a atenção. O discurso era sempre o mesmo. Se colocava como vítima de um mal maior, como se não tivesse controle sobre os próprios atos. Chegou até a invocar a religião, dizendo que ele era possuído e que precisava de perdão. Mas o incrível é que ninguém nunca fica possuído para poder descer um caminhão de tijolo. Mas aqui fica claro, ele não é gênio nenhum, nem manipulador brilhante. É só um covarde tentando posar de vítima usando as câmeras como palco. E com isso, a encenação finalmente se fecha. O mesmo teatro que começou com as vítimas terminou diante da imprensa. Só que isso que eu vou te falar agora não está nos autos e nem nos jornais. Tudo isso é a minha leitura sobre a mente dele. Por trás dessa imagem de sedutor que ele tentava manter, existia um Francisco profundamente marcado pela vergonha, a impotência, a fimose, as humilhações que sofreu com parceiras. Tudo isso destruiu qualquer capacidade que ele tinha de manter relações íntimas, e cada rejeição alimentava a sensação de fracasso. Foi daí que nasceu a máscara social. De dia tímido, retraído, quase invisível, mas quando precisava impressionar, virava um conquistador de fachada, uma persona construída para enganar, mas que no fundo escondia um vazio impossível de preencher. E esse vazio era o motor do horror. Francisco não matava só para controlar a vítima. Ele matava porque não suportava ver em ninguém o próprio reflexo da impotência que ele carregava. Era como se a cada crime fosse uma forma distorcida de se vingar das marcas que vinham da adolescência. E aqui a gente consegue traçar um perfil comparativo. Ted Bundy também era descrito como sedutor, mas usava o charme para mascarar um sadismo brutal. Chico Picadinho no Brasil também falava em arrependimento e religiosidade, mas continuava voltando ao mesmo ciclo. Francisco se encaixa nessa mesma linha, um teatro interminável onde a máscara muda, mas a essência permanece. Depois da condenação, passou a dizer que era um novo homem, escrevia cartas amorosas, chegou a falar em casamento dentro da prisão. Tanto elas como eu fui vítima. Eu fui vítima de um mal. E elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. O que você diria para as famílias que você matou as filhas? Porque os mesmos propósitos que eu fiz, estando preso no isolamento, que façam esses propósitos de atitude de fé que eu tomei. Que Deus ilumine a vida de cada uma delas, né? E que a sociedade também se cuide. Em alguns relatos, parece como alguém que perdeu os dentes e precisou de prótese. Em outros, ele diz que teria arrancado tudo sozinho. Também surgiram rumores de que teria participado de rebeliões, tentando assumir a liderança e até histórias de conflito direto com Pedrinho Matador. Só que nada disso foi confirmado. E é aí que dá para ver como esse caso sempre viveu entre a realidade e o mito. De um lado, documentos oficiais e a pena de mais de 260 anos de cadeia, e do outro, versões sem prova que foram ganhando força com o tempo. O fato é que até hoje ele continua cumprindo pena, e se nada mudar, pode ganhar a liberdade entre 2027 e 2028. Só que para mim esse papo de novo homem não cola. Quem conhece a mente dele sabe que isso não tem volta. Ele apoiou em cima da mesa e veio e me pegou pelo pescoço.
E se eu matar a senhora agora? Eu fiquei com tanto ódio dele que eu catei o braço dele aqui. Falei, você não é louco de fazer uma coisa dessa? E joguei. E aí ele caiu na cadeira e falou, não sou louco não, sou psicopata. Mas olha só, sabe o que para mim é o mais difícil de entender? Ele ter recebido centenas de cartas de admiradoras. Mulheres que diziam amar um cara como Francisco e que chegavam a pedi-lo em casamento. Cara, o que essas mulheres têm na cabeça? Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira? Não, olha, eu sinceramente, é uma montoeira. É? De menino e menina? Menina, eu tenho paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse teu filho? E agora eu te pergunto, você acha que o Brasil está preparado para a liberdade dele? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking